muita dor no coração que a gente precisa falar sobre esse assunto. Eu recebo aqui Gisélia Freitas, que é psicóloga. Obrigada, Gi, pela sua presença, viu? Ciderson Vitorino, advogado criminalista, vai ajudar a gente também nesse debate. Ciderson, a gente se pergunta, né? Essa mulher, ela já tinha solicitado, por exemplo, uma medida protetiva contra ele para colocar um ponto final de vez num relacionamento que não dava certo, que ela já sofria agressões. E a gente se pergunta até onde nós vamos parar, até onde a gente vai ver mais casos de mulheres sendo vítimas de feminicídio. Boa tarde, Roberta. Boa Sempre tarde. uma grande alegria estar no seu programa. Pena que o assunto é um tanto quanto pesado. Os crimes de feminicídio têm recebido da legislação uma especial atenção. Tanto é assim que o que era antigamente uma qualificadora, agora passou a ter um artigo próprio no Código Penal. O artigo 121A aumentou a pena de 20 até 40 anos para os crimes de feminicídio. O que antes de 2024 era uma qualificadora do artigo 121, agora é um artigo próprio e traz uma série de características visando ainda mais proteger a mulher. E no caso daquela mulher que já tem uma medida protetiva, quando a medida protetiva é descumprida, ela deve imediatamente ligar o 190, pedir uma viatura, porque o descumprimento da medida protetiva é também um crime, ele vai preso na hora em delito flagrante e a vida da mulher é protegida com mais esse importante mecanismo que ela tem a seu favor. Já vou deixar uma pergunta forte no ar, Ciderson, porque eu liguei para várias famílias de mulheres que foram vítimas do feminicídio e muitas disseram, a pena que fulano pegou é de 26 anos, mas só que ele vai sair agora, com 6 anos, com 7 anos. O que explica isso? Daqui a pouquinho você responde para a gente, porque eu liguei para 3 famílias e eu ouvi respostas muito parecidas. Essa família fica vivendo com medo, essa é a realidade. E, Gisélia, sobre essas crianças, não é a primeira vez que a gente relata casos de filhos que presenciam a briga entre pais e o mais triste de tudo, chegar num ápice desse. Como é que fica o impacto disso na cabeça dessas crianças? Complicado. E a gente só sabe mesmo quando tiver numa fase mais adulta, né? O que acontece? Pode parecer assim, a criança não vai lembrar, mas aquilo fica no imaginário, aquilo fica repercutindo, aquilo fica gravado, aquilo é registrado, Com é uma aninho foto. fica, Gisélia? Fica, é foto. Por quê? É o clima, o sentimento, aquilo que ele não consegue traduzir e entender, de alguma forma fica marcado, fica com certeza. Presta atenção no que vem também depois, nas pessoas, nos gritos, na polícia, na tristeza. Ele está ali no meio. Não é só durante o ato, existe o depois daquilo. Cadê minha mãe? O que aconteceu? Ele escuta, as pessoas falam as coisas perto das crianças. Não está nem entendendo, então está ali chorando perto dela, falando. Aquilo tudo fica registrado. Pode ser até que fique recalcado, marcado, mas ele vem de alguma forma de resposta se não for trabalhado. Por isso é aconselhado, sim, ter um acompanhamento. O arcabouço psíquico da criança, nessa idade, não está pronto para certos tipos de informações. Então, ele simboliza de alguma forma. Mas aquela carga negativa fica. O problema é as pessoas achar que aquilo não tem impacto, que não percebeu. Está pequenininho, o bom é que ele nem vai prestar atenção, não vai sentir. Sente. O problema é que ele não vai conseguir dar nome àquilo que vai acontecer depois, mas vai sentir. E já sente de imediato, né? Imagina essa criancinha de 1 aninho procurando ali no ambiente o abraço, o acolhimento, o colo da mãe, que de imediato já não existe mais. Já é uma dor para essa criança, já é um choro para essa criança. Cadê o colinho da minha mamãe? Imagina e nem isso do pai, não sei dela. como é aquela relação, mas também... Tem isso ainda. Não tem. Né? E a referência masculina, daqui a pouco você vai falar pra gente sobre isso. Eu vou convidar aqui para o nosso bate-papo, gente, olha só. A dona Vicentina, tá? A dona Vicentina, ela tem uma história também muito forte, porque a filha dela foi vítima de feminicídio. A Jaciara já estava há 12 anos, né? Ela tinha um relacionamento de 12 anos, tinha 2 filhas. E uma delas, né, que é neta da dona Vicentina, também presenciou a mãe ser agredida várias vezes e também soube de tudo que aconteceu. Como é que estão hoje essas meninas, as suas netas, dona Vicentina? Obrigada pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde. Conta pra gente, dona Vicentina, como é que estão hoje as suas netas, a filha da Jaciara, né, diante de tudo que aconteceu com a mãe dela, foi vítima de feminicídio? Sim, boa tarde.
Hoje até ela já está passando mais ou menos. Mas antigamente, eu logo vou encher o corpo. Então, mais para a menina que assistiu. Principalmente para mais nova ou para mais velha, dona Vicentina? Foi a mais nova que estava com ela. Como que ela expressa essa dor? Com muito sentimento, com muita sofrência. Tem vezes, assim, como eu já falei, ela fez tudo calado, para poder não ir para outra. Eu tenho o sentimento dela, ela vê meu sentimento. E nós vamos passando. A gente está acompanhando. Nós vamos passando com toda a dor. A gente está vendo nesse exato momento aqui na TV Vitória a imagem, né, da Jaciara, uma mulher jovem, sorridente, né, aparentava estar feliz, né, mas para que a felicidade de fato fosse plena, ela precisava colocar um ponto final nesse relacionamento. Ela havia relatado para a senhora que ela era vítima de violência? Relatar de violência, não, mas ela falava comigo de separação. Toda vez ela falava que separar, que ele não deixava ela se sair. Quando ele viu mesmo que ela ia sair de casa, ele fez isso para ela. Como é que tem sido a vida da senhora, a vida de toda a família, a vida das filhas desde então? Minha vida é daquele jeito, sofrida. De menor mesmo, a gente vê mesmo o sofrimento dela. A senhora que assumiu essa responsabilidade de continuar criando, então, a sua neta, principalmente a mais nova, que tem 15 anos? Sim, foi, sim. E aí a gente também se depara com uma outra realidade, que são tantos impactos, né? Vem também o lado psicológico e vem, por exemplo, o lado financeiro. Imagina, Ciderson, para uma avó que é de uma outra geração, assumir a responsabilidade de cuidar de uma neta de 15 anos, adolescente, e pensar até mesmo nos custos, nos gastos. Aí a gente já contou sobre isso aqui no Fala Espírito Santo, existe até uma pensão para os órfãos do feminicídio. Isso funciona na prática, Ciderson? Funciona assim. Existe desde 2023 uma pensão destinada aos órfãos do feminicídio, aquelas pessoas qualificadas como menores de 18 anos. Quem detém agora a guarda dessas crianças, a guarda desses menores, é quem pode solicitar esse benefício e vai receber, sim, o valor de um salário mínimo, não para cada criança, Roberta, mas para o conjunto de crianças. Uma criança, um salário mínimo. 2 crianças, um salário mínimo. 3, 4 crianças, um salário mínimo para o conjunto todo de parentes. Mas aí não é uma conta, digamos, proporcional, né, se a gente pensar, né? É o que a lei determina, né? É o valor de um salário mínimo para a prole que ficou órfã. E aí eu tinha deixado uma pergunta no ar a respeito dos casos que a gente vê. Às vezes ele foi condenado a 20 anos. Vamos ver com a dona Vicentina, quantos anos? Ele está preso, né, dona Vicentina? Ele foi condenado a 40 anos. 40 anos e 10 meses. E o que a senhora espera? Que ele cumpra, que a justiça seja rigorosa nisso? Eu espero. Ele não sair mais nunca. É esse o sentimento da família, que, desculpa a expressão, mas que ele apodreça na cadeia, porque é o mínimo, né? A gente está falando de uma vida, e uma vida que tem um impacto em toda a família. Mas e aí, Ciderson, por que a gente vê histórias de outras famílias falando mas está dando 6 anos, está dando 7 anos, ele vai sair agora? Roberta, desde 2024 isso aumentou. Né? As penas passaram de 20 a 40 anos e tem as qualificadoras. Quais são as qualificadoras? Quando o crime é cometido contra a mulher menor de 14 ou maior de 60 anos, isso é uma qualificadora. Quando o crime é cometido contra a mulher grávida ou 3 meses durante o seu resguardo,
isso também é uma qualificadora. E quando o crime é cometido na frente dos filhos. Nestes casos das qualificadoras, a pena pode chegar até 60 anos no máximo de cadeia. Por isso que é importante que a família contrate um assistente de acusação, porque o assistente de acusação vai trabalhar do lado do promotor, observando aquilo que o promotor deixou passar na hora da denúncia e colocando não só as qualificadoras, mas colocando todos os elementos capazes de manter cada vez mais esses algozes das mulheres na prisão. Olha só, chegam muitos comentários aqui pra gente. Tem uma história muito triste. Boa tarde, meu padrasto matou minha mãe na frente dos meus 2 irmãos e nunca pegou um dia de cadeia. A polícia alegou na época que não tinha provas. Imagina só para a família, hein? Agora, Gisele, eu chamo a sua atenção porque, voltando a falar do caso da Poliana, agora, gente, é a família da Poliana, que, como a Marla bem disse pra gente, que vai cuidar do bebezinho de 1 ano, né, filho da Poliana. A gente vai ouvir agora o que disse um tio da criança. A criança está comigo, né? Buscamos lá na casa da avó, né? Ela ficou muito triste, entendeu? Ela é apegada à criança também, pessoas boas, né? Fomos lá, recebeu a gente muito bem, né? E isso aí, a gente agora é cuidar da criança, né? Adotei agora como filho, que é meu agora. Ela também eu tinha adotado também quando perdeu a mãe, nós cuidamos, criamos, cresceu, né? E agora, felizmente, partiu, né? Que Deus deu um bom lugar para ela, né? Que deu tempo ela se arrepender com o Papai do Céu, para o Papai do Céu conceder um bom lugar para ela, né? E a criança nós vamos cuidar. Que bom que essa criancinha tem essa rede, né? O irmão, então, da Poliana, que vai assumir essa responsabilidade. Mas você tocou num ponto, e como é que fica essa referência paterna? Pois é, a questão feminicídio tem tanta coisa por trás, porque não se perde só uma vida, se perde uma família inteira, né? Se perde uma sociedade, se perde não só referência materna, mas paterna de alguma forma, porque isso vai ficar eternamente. Então, eu tenho um pai. Né? Quem é esse pai? O que ele fez? Perdi a mãe por conta desse pai. Tem a questão da identificação, é uma figura paterna que deveria estar ali para proteger. Né? Então, quando a raiva, quando esse sentimento de posse, né, quando existe o ato do feminicídio, é tão irracional que são os filhos dele, né? O amor com o filho, com os filhos. Já teve caso da mulher segurando a criança, amamentando a criança. Aquilo, na verdade, existe uma cegueira total, com o papel dele como pai é totalmente anulado ali, né? Então, essa criança vai crescer, sim, com a imagem desse pai, o que fez. E são coisas que não se apagam. Não tem como recuperar. Da mesma forma que eu falo, gente, cuidado com as palavras, que depois que saem, elas não voltam. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. As ações, então, piores, né? Dentro desse circuito. E olha, no Brasil, 3 em cada 10 mulheres já sofreram algum tipo de violência doméstica. A principal é até psicológica. A gente está falando muito física aqui, mas ela começa com a psicológica, com a moral, patrimonial, tem vários outros tipos de violência, né? E que chega aos finalmente dentro dessa forma brutal. Deixa eu voltar a falar com a dona Vicentina, porque já que você tocou nesse ponto em relação a essa representação do pai, a sua neta pergunta por ele, dona Vicentina? Não. Ela, antigamente, ela não queria que ninguém falasse no nome. E eu tomei o respeito, ela que estou com minha avó, eu não vou nem falar nada assim na vida dela, porque eu fico assim, respeitando ela e muita dela. Ó, o áudio da dona Vicentina ficou ruim pra gente, mas deu para entender até o momento que ela falou pra gente que ela não pergunta, né? Porque ela tem 15 anos, no caso da mais nova, a outra já tem 20, trabalha, começa talvez a ter um pouco mais, né, de maturidade para tratar desse assunto. Mas e nessa situação, Gisélia, a família deve conversar sobre esse assunto ou não? Se o adolescente não toca no assunto, vamos deixar quieto? Então, existem 2 formas. Eu sempre acredito que o diálogo favorece. Por quê? Porque o se calar, a gente fala, vou respeitar. Às vezes, ele não quer falar com a família, mas com um profissional especialista, ou com amigos, ou com um grupo, sim. Porque falar é bom, porque coloca para fora. A gente não sabe o que está acontecendo. É uma situação traumática.
é uma situação caótica. Isso gera dor, né? Ainda mais a mulher na figura masculina, né? Então não quer falar desse pai, não quer falar da dor, não quer falar do passado, não quer falar da ausência da mãe. Porque falar do pai é falar da ausência da mãe, é falar o que aconteceu. Não é só vergonhoso, é traumático, é doloroso. E não é fácil, né? Para a avó tocar nesse assunto, a gente não tem, nem a gente sabe quem dirá, né? O respeito é muito bem-vindo, a gente tem que ter um discernimento com isso, mas eu falo como especialista, tem que ser verbalizado, essa dor tem que ser falada, até para ela crescer com essa resiliência psicológica, cuidando das questões emocionais futuramente, isso pode prejudicar relacionamentos futuros. Tá certo. Olha, só para finalizar, tem um comentário. Boa tarde, Roberto. Eu sou vítima de violência e estou viva por Deus ter me livrado, mas até hoje eu sofro com muito medo. A justiça não tem nenhum parecer sobre o meu caso. Eu fiquei deficiente e não recebo nenhuma ajuda do meu ex. Ela está, é claro, com medo e revoltada. Gente, o nosso tempo acabou. Obrigada pela presença de vocês, Agradeço, pela Roberta, participação, obrigado. os nossos sentimentos aí, à família da Poliana, viu? E obrigada, dona Vicentina.